É muito bonita essa experiência. Claro, teve o lado ruim. O filho apegado aos bens materiais, iludido com a vida, distante de casa, impulsionado pelo desejo de liberdade, acaba caindo na libertinagem do mundo, procurando satisfazer as alegrias do coração. Buscou longe de casa alegrias. Acontece também com muitos de nós, com muitos cristãos, iludidos com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com a vida material, acabamos buscando fora de Deus, longe da casa do Pai, alegrias que possam preencher o nosso coração. E como foi que aconteceu com aquele filho mais novo? Ele saiu de casa iludido, saiu de casa desejoso de alegria e de felicidade, mas acabou esbanjando todos os seus bens. Esbanjou os seus bens com amigos falsos, amigos que não são verdadeiros. Esbanjou os seus bens com prostitutas e acabou vivendo numa miséria extrema. Quantos dos nossos irmãos acabam deixando a igreja, deixando a comunhão, deixando a Eucaristia e acabam entrando numa miséria profunda, numa miséria espiritual, sem paz de espírito, sem alegria, sem a comunhão, iludidos com as coisas do mundo. E o que é que acontece? A tristeza profunda. Feliz daquele filho de Deus que cai em si e tem saudade de Deus, e tem saudade da vida de oração, da leitura da palavra, da casa do Pai. Aquele filho que estava lá no meio daquele chiqueiro de porco, no meio daquela lavagem, daquelas comidas dos porcos que ele não tinha o direito de comer, caiu em si. Quantos empregados na casa do meu pai e eu aqui morrendo de fome, sem ter direito de comer nem desse resto de comida. Imagine só, a situação que ele estava deixou um bicho, uma criatura, um porco mais importante que ele. O porco podia comer, matar a fome, e ele nem a comida do porco podia comer. Grande era a situação de miséria, de pecado, de impureza que aquele filho de Deus estava vivendo. Mas ele caiu em si. Olha, meus irmãos, como é importante cair em si, reconhecer que pecou, ter saudade da igreja, não ter somente saudade da comunhão, da confissão, mas ter acima de tudo a coragem de voltar, a coragem de matar em si todo o orgulho, a graça da humildade e voltar. A atitude de voltar é muito importante. Então ele voltou, devia estar magro, fedido, devia estar todo desfigurado, acabado, mas voltou com a intenção de ser chamado de empregado, de não ter a nobreza, o título de filho, o título que nós temos. Nós somos filhos de Deus, nós não somos empregados de Deus, nós somos chamados a viver a intimidade com Deus. E então ele voltou. Quando ele estava chegando, essa parte é linda, é bonita, e ela demonstra aquilo que Deus sente a nosso respeito, a ansiedade da espera. Deus sente constantemente esta ansiedade, nos esperando. Nós devemos, por mais que tenhamos uma vida de confissão, uma vida de oração, querer sempre voltar para Deus. Em cada um de nós existe sempre uma situação em que nós precisamos voltar. E Deus estava lá, e o Pai estava lá esperando. E quando avistou o filho bem distante, filho cansado, magro, mal cheiroso, o filho caminhando em passos lentos porque não conseguia andar, o pai correu ao encontro do filho. É assim que Deus faz por nós. Ele corre ao nosso encontro com sua graça. O pai correu não com um sentimento de indiferença. O pai correu não julgando, apontando, desprezando, mas o pai correu cheio de compaixão. Quando a palavra de Deus nos diz que o pai estava cheio de compaixão, a palavra de Deus nos diz que o pai tomou o lugar daquele filho. O pai sabia de tudo que o filho iria passar.
mas fez questão de deixar o filho viver aquilo para que ele tomasse a decisão, tomasse a liberdade de voltar para Deus. Deus sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos querendo ir para longe dele por causa do pecado, mas ele permite que nós tenhamos essa experiência, embora que negativa, para que nós retornemos para ele de coração livre, aberto, decididos, com vontade de experimentar o amor e a misericórdia dele. E então ele recebeu aquele abraço do Pai, aquele abraço cheio de amor, de misericórdia, de compaixão, aquele abraço que todos nós necessitamos, aquele abraço que cura, aquele abraço que sara as feridas, aquele abraço que tem o poder de transformar as nossas vidas, aquele abraço que nós temos o privilégio de experimentar em cada Eucaristia, quando nós abrimos o coração. E então, aquele filho maltrapilho, aquele filho adoecido pelo pecado, foi tomado pela graça de Deus, e não recebeu mais o título de empregado, de servo, de criado, mas restabeleceu a nobreza dele. E é assim que Deus Pai quer fazer conosco. Façamos, meus irmãos e minhas irmãs, todos os dias da nossa vida, a experiência do voltar para Deus. Reconheçamos que somos pecadores, reconheçamos que o pecado faz em nós misérias, estraga a nossa vida, nos arrependamos e queiramos voltar. O ruim disso tudo é que muita gente se acostuma com o pecado, com a vida lá no meio do chiqueiro de porco, no meio da podridão, no meio da fome, e gosta de permanecer lá e não quer voltar. Rezemos por aqueles que não sentem arrependimento no coração, aqueles que não querem mais voltar, e peçamos a Deus a graça de sempre querer voltar, porque infelizmente nós somos pecadores, mas temos a alegria de saber que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador.